Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 18 de março, 20 horas e 41 minutos. Eu vim um pouquinho mais tarde, quer dizer, pouquinho não, né? Tá todo mundo me escutando? Quem estiver entrando, por favor, dá um alô se estão me escutando, se o ventilador não tá atrapalhando. Ontem deu uma refrescada, mas hoje deu uma esquentada de novo. Boa noite, Alberto. Boa noite, Simone. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Diga aqui se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, responda para mim. Tá ouvindo? Então tá bom. Boa noite, Marta. Então, irmãos, eu tava... Vocês estão me ouvindo, né? Então, beleza. Obrigado, gente. Então é o seguinte, eu tava já tarde ali na cozinha, meditando bastante coisa, né? Agora tardezinha. E eu senti do Senhor de trazer uma palavra aqui antes da mensagem, mas é um testemunho da minha vida. Porque a gente conta aquilo que a gente sabe, né? Aquilo que a gente viveu. E tem alguém aqui que precisa ouvir esse testemunho, eu não sei quem é, mas é o que o Senhor diz para mim, é sobre decisão. E hoje à tarde uma irmã mandou, confirmando isso, eu não lembro nem que irmã que mandou, para mim um vídeo sobre decisão, ser decidido diante de Deus. E era exatamente aquilo que eu estava sendo ministrada durante a tarde. Então eu vou contar aqui para vocês. Quando minha mãe ficou... Quer dizer que nós descobrimos que minha mãe tinha com câncer, né? E que eu pedi para ela, pra gente ir no médico para ver o que ela tinha, né? E aí ela não queria ir, mas... E nós fomos, aqui em Maringá tem um médico, uma família de médicos muito boa, gente mesmo gente que é aquele que não engana, ele fala a verdade, o Dr. Murata. Vocês podem até procurar aí que vocês vão ver que o filho dele hoje está no lugar dele, mas é gente assim que ele olha no olho e diz o que você tem. São sacerdotes da medicina. E eu levei ela no Dr. Murata. Shalom, Viviane. E o Dr. Murata, né, examinou e ele veio falar comigo. Ele falou, ela tá com câncer, ela tá em estado terminal de câncer. Ela não tem muito tempo. E ele falou pra mim assim, aí depois que terminou, né, de falar tudo, pra mim, depois ela veio e tal. E ele só falou assim pra ela, falou, olha, a senhora tem que se cuidar, né? A senhora tem que fazer outros exames. Explicou pra ela assim, mais ou menos, né? Mas não falou o que era, porque ele fez a coleta das coisas, aquela coisa toda, né? E ficou de dar o resultado daí uns dias. Bom, passou, fui buscar o resultado, e ele falou, olha, com certeza confirmou o que eu tinha te falado, ela tá com câncer e está em fase terminal. Ele falou assim pra mim, ele me olhou e falou assim, mas eu quero te consultar. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou assim, porque você também tá com cara de quem tá com câncer. Eu falei, o senhor tá ficando doido. Ele falou, não, eu tô falando sério. E aí, ele pediu uma mamografia, fiz os exames todos, pegou Papa Nicolau, tudo. Fiz a mamografia e na mamografia constou um tumor de 1 centímetro de diâmetro. Um tumor grande, né? E isso foi numa quinta-feira. Ele falou pra mim assim, eu vou retirar a tua mama na terça-feira. Eu falei, doutor, peraí, eu tô com a minha mãe, que eu preciso cuidar dela. Eu não vou poder fazer uma cirurgia dessa e não poder cuidar da minha mãe. Eu não posso fazer isso. Ele falou assim, vamos fazer uma coisa, antes de fazer a cirurgia, você vai fazer como que é? Aqueles que escaneiam por cima, não lembro agora o nome. Ultrassonografia. Falei, então tá bom. Isso era quinta-feira à tarde.
Aí eu consegui, ele lá do consultório mesmo, ele conseguiu marcar para mim uma ultrassonografia para o outro dia, a sexta-feira, às 6 horas. Ele falou assim, eu não saio daqui do consultório antes de você vir com a ultrassonografia. Eu vou te esperar. Seja a hora que for. Você só me avisa que você já está na clínica para fazer a ultrassonografia. Eu falei, não, beleza então. Irmãos, eu fui para casa. Cheguei lá, contei para minha mãe, olha, a senhora está com câncer, é assim, assado, agora a senhora tem que escolher como a senhora quer se tratar. O que a senhora quer fazer quimioterapia? O que a senhora quer fazer? Ela falou, não, eu não quero fazer nada. Ela falou assim, eu quero somente que você me leve segura até o fim. Foi a resposta dela para mim. Aí eu falei para ela, falei assim, então tá bom, eu vou ver o melhor tratamento natural para a senhora que existir, eu vou atrás. Falei assim, só tem uma coisa, o Dr. Murata fez os exames em mim e também eu estou com câncer. Deu um tumor de 1 centímetro de diâmetro no meu seio e eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer alguma coisa. Ela falou assim, fica tranquila. Irmãos, aquela noite eu não dormi. Eu passei a noite em oração. Eu entrei no Vale de Jaboque aquela noite. E aquela noite eu derramei o meu coração para Deus. E eu falei para Ele, Senhor, depois que eu levar minha mãe em paz até a passagem dela, o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu não me importo o que o Senhor vai fazer com a minha vida. Mas deixa eu levar minha mãe em segurança até o final da vida dela. Me deixa eu cuidar da minha mãe. Deixa eu ficar do lado dela. Deixa eu fazer tudo o que precisa ser feito para cuidar dela. Irmãos, aquela noite, eu passei a noite que era como se fosse a última noite da minha vida. Mas eu fui taxativa com Deus. Faz de mim depois o que o Senhor quiser. Não me importa o que o Senhor vai fazer comigo. Mas deixa eu levar minha mãe em paz. Até ela respirar. Ela está nos teus braços. Me ajuda a cuidar dela. Irmãos, eu levantei no outro dia. Que parecia que ia ser o último dia da minha vida. Essa era a sensação. Eu limpei aquela casa, minha casa era grande na época, 200 metros quadrados de casa. Eu fiz uma faxina como eu nunca fiz na minha vida. Eu fiz assim de uma forma como se fosse a última faxina que eu fosse fazer na minha casa. Quando deu 5 horas eu me arrumei, peguei o carro e fui para a clínica para fazer a ultrassonografia, levei a mamografia junto. E quando o médico me atendeu, era mais ou menos umas 5h40 por aí. Eu falei, doutor, a minha situação é assim, assim, assim. Minha mãe está doente. Tem como o senhor falar para mim, através desse exame de ultrassonografia, se esse tumor que está aí na mamografia está aí dentro mesmo? Ele falou, peraí que nós já vamos ver. Peraí. Irmãos, ele começou a fazer o exame, passava para cá, passava para lá, passava para cá. Falava, doutor, por favor, fala para mim. Eu estou em desespero porque não é por mim, eu não tenho medo do que possa acontecer comigo. Eu não tenho medo de doença. Mas eu tenho medo de não poder cuidar da minha mãe. É a única coisa que eu quero, é cuidar dela. Ele falou assim, olha, Ruth, tem uma coisa aqui. Na mamografia, o tumor está aí. Ele tá grande, ele tá branco de tudo. Ele está aí. Mas aqui na ultrassonografia, ele não existe mais. Ontem, ele estava na mamografia. Hoje, ele não existe mais. Irmãos, eu saí daquela clínica que eu louvava a Deus dentro do meu carro. Eu louvava a Deus, eu dirigia pelas ruas aqui de Maringá louvando, chorando e louvando. Cheguei no Dr. Murata, ele me esperando, já era quase 6h30 da tarde. Ele me esperando lá na frente do consultório dele. Ele falou, e daí? Eu falei, doutor, tá aqui, ó.
a mamografia e a ultrassonografia. Tá na tua mão, vê aí o que o senhor fala. Ele olhou, colocou lá naquele negocinho que eles põem lá, né, pra ficar legível. Ele falava assim, mas que coisa, o tumor tá aqui, o tumor tá na mamografia, ele está, mas na ultrassonografia ele não se encontra mais. Como de um dia para o outro pode desaparecer um tumor desse tamanho? Eu falei para ele, porque essa noite, doutor, eu entreguei a minha vida para Deus e eu pedi a Ele que eu preciso cuidar da minha mãe. Ela não pode ficar sem mim. Eu preciso cuidar dela. E se eu fizer uma operação dessa, eu não vou poder cuidar da minha mãe por muito tempo. E eu pedi para ele que se ele fizesse depois que ela se fosse, depois que ela, né, que ela expirasse, que ele fizesse de mim o que ele quisesse. Eu estava pronta para aceitar tudo que ele quisesse mandar para mim. Eu só pedia naquele momento que ele não deixasse que isso acontecesse nessa hora. Ele me abraçou e disse assim, minha filha, vai em paz. Ele falou assim, toma bastante vitamina porque você vai precisar, porque a tua jornada é longa. Você tem aí uns 8 meses de jornada pesada para cuidar da sua mãe. Mas vai em paz, porque o que tinha ontem já não tem mais hoje. E essa tarde, né, eu ali na cozinha, eu pensando no que eu ia falar, né, no que Deus... Tô focada em telegonia e no eclipse. E o Senhor falou comigo, a mensagem antes da palavra hoje é essa: decisão. Você tomou uma decisão. Você entrou na minha presença decidida. E as pessoas não estão entendendo que para ter a bênção tem que ter decisão. Irmãos, foi muito sério que Deus ministrou comigo essa tarde. E era para eu trazer aqui para vocês. E quando foi daí 1h mais ou menos, essa irmã mandou esse vídeo para mim. Decisão é o mesmo que louvar. Quando nós tomamos uma decisão na presença do Pai, nós estamos louvando a Ele. Quando eu decido louvar com a minha vida, quando eu decido entregar a minha vida a Deus e confiar somente dele e esquecer do resto, isso é um louvor. E Deus se agrada. Irmãos, não sou contra médico, Os de hoje eu já sou, mas dos antigos não sou. Mas eu nunca fui de médico. Eu fiz até hoje 2 mamografias na minha vida, 2. Papa Nicolau, acho que eu fiz 1. Só para vocês terem ideia. Eu nunca fui mulher de médico. Eu fui para ter meus filhos somente quando esse problema da minha mãe. E depois, acho que mais uma vez. Ainda fui porque me jogaram para eu ir. Mas o que eu quero dizer para você, a minha decisão na minha vida, quando eu falei com o Senhor, Senhor, eu só te peço isso, me ajuda. Deus falou ontem comigo sobre decisão e continuou hoje, amém. Amém, Andréia, quando Deus falou comigo, né, quando eu vi que eu tava daquele jeito, começou agora, Denildo, que eu tava daquele jeito e que eu ia ser mutilada e não ia poder tomar conta da minha mãe, eu decidi que depois que minha mãe se fosse, Deus fizesse comigo o que Ele quisesse, mas me desse a oportunidade de estar cuidando da minha mãe com saúde, para eu poder. Minha mãe é uma mulher grande, eu sou pequena, eu tenho 1,56 m, minha mãe tinha quase 1,70 m, né? Então, para mim, é uma mulher alta, né? 12 centímetros a mais, eu sou pequena. E eu tinha que carregar ela, não foi fácil, foram 7 meses de muita luta, muito trabalho. Mas eu agradeço a Deus, porque ela morreu de mão dada comigo.
ela morreu comigo, eu dizendo a ela: mamãe, nós vamos nos encontrar nos portões celestiais. Se eu chegar primeiro, eu te espero. E se a senhora chegar primeiro, a senhora me espera. Então a senhora não se preocupe, porque eu vou estar aqui continuando as suas orações pelos seus filhos, pelos seus netos. Não tenha medo, se entrega para Jesus agora, porque Ele está vindo, Ele veio te buscar, porque eu senti a presença do anjo dentro do quarto, eu senti o vento, a brisa entrando dentro do quarto e levando a minha mãe. Irmãos, e desde esse dia, a minha vida eu entreguei para Deus totalmente. A decisão que eu tomei, a dona Lourdinha, isso mesmo, Isabel. A decisão que eu tomei naquele dia, ela está em pé até o dia de hoje. Entenderam? Eu não tenho nada, glória a Deus, não tenho nada. Às vezes tem alguma coisinha ou outra. Esses dias eu estava com muita fraqueza, comecei a pedir a Deus: Senhor, me mostra o que eu tomo para eu ficar bem, que essa dor no corpo desaparecer. Eu não posso ficar desse jeito, eu estou entrevando. E Deus me mostrou tomar vitamina B12. E desde o dia que eu comecei a tomar vitamina B12, minhas dores foram embora, minha disposição aumentou. Entenderam? E eu louvo a Deus porque eu busco a Deus em primeiro lugar. Mas eu não fico atrás de ninguém. Eu não fico decidindo a minha vida pelos outros. É duro de enfrentar a jornada? É duro sim. É duro de enfrentar a jornada. Mas a gente tem que colocar a nossa visão no Pai. Nós temos que colocar a nossa visão nele. Colocando a visão nele, entregando a nossa vida no altar, decidindo a nossa vida diante dele no altar, ele vai fazer por nós aquilo que nós não estamos imaginando. Você está me entendendo, meu irmão? Decisão é a palavra-chave para a tua vitória. Decisão é você entregar e não pegar mais. Tá entendendo? É você entregar teu problema e entregar. Eu não fiquei correndo de um médico para o outro para ver o que eu tinha que fazer, o que eu não. Não, eu confiei em Deus. Eu confiei que a jornada que eu iria dali para frente seria árdua. E que depois da jornada ele poderia fazer comigo o que ele quisesse. Se quisesse me dar um troço aí, podia me dar um dessa doença aí. Podia me dar à vontade que eu ia aceitar do jeito que ele mandasse. Não veio a doença, veio, como é que diz, outras coisas, né? Uma doença emocional praticamente, que quase me aterrou, mas não me aterrou, glória a Deus por isso. Mas eu louvo ao Senhor. Veio um tsunami grande da minha vida, muito grande, que os irmãos, a maioria já sabe, não precisa ficar falando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você precisa, como filho de Deus, tomar uma posição na tua vida. Ou você abandona aquilo que te deixa em cima do muro, ou o Senhor não pode fazer nada pela tua vida, porque você não toma decisão. Dona Ruth, a senhora foi a única pessoa que comecei a seguir pelas suas verdades bíblicas até hoje, pois os outros aí eu já fugi, pois a maioria deles pregam, mas querem junto um tal Pix. Ah, não, meu irmão. Meu Pix é lá do céu. Meu Pix vem de Deus. Quando eu estou em necessidade, Ele envia para mim. Entendeu? Não preciso disso. A minha confiança está no Senhor. Sabe por quê? Porque eu decidi ser dele. Eu decidi confiar nele. Eu decidi viver para ele. Eu decidi ser dele. Entendeu? Então, meu irmão, aquele que decide a sua vida ao lado do Criador, não precisa de nada disso, nada. Eu fico vendo aí, né, pessoas pedindo, né, e fazendo mil e uma, mostrando quanto tá ganhando no YouTube, quanto tá ganhando aqui, quanto tá ganhando ali, que não ganha nada, que se os irmãos não ajudarem não vai conseguir ir para frente. Meu irmão, aquele que confia no Senhor, ele espera em Deus. Ele faz a obra de Deus
sem temer. Ele faz a obra de Deus sem ficar, ele não precisa pedir nada para ninguém, nada, porque o Senhor é o Deus dos céus e da terra, que nos olha, nos vê, nos contempla e diz para nós: confia em mim, confia a tua vida em mim. Você decidiu confiar em mim? Então é a vida toda, desde o seu levantar até o seu dormir, desde o que você precisa comer até o que você precisa pagar, eu estou na tua vida, entendeu? Então é assim que a gente vive. O crente que decidiu ser do Senhor Jesus, o crente que decidiu fazer a vontade de Deus, o crente que decidiu estar aos pés do Pai, ele não precisa de nada desse mundo, porque o Senhor manda o que ele necessita. E se por um acaso não chegou ainda o que necessita, é porque a hora não chegou ainda, entendeu? Simples assim. É simples de entender, né? É simples de entender. Mas vamos lá, o recado está dado. E nós vamos agora ler 27 de Gênesis, para nós aprendermos, né? Os acontecimentos aí que vem vindo. Gente, só um minutinho que eu vou pegar meu... como é que diz? Meu limpador de óculos. Espera aí. Vamos lá. 27 de Gênesis. Nós vamos entender, né? É a hora que Isaac vai abençoar Jacó. Quando Deus chama, ele sustenta e cuida. Exatamente, pastor. E como cuida, hein? E como cuida. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Se eu contar para vocês as coisas que Deus já fez na minha vida, vocês não acreditam. Vocês não acreditam as coisas que Deus já operou na minha vida. Coisas assim de eu achar, não, agora eu vou, agora não dá mais jeito. E eu, quando eu olho para frente, Deus preparou uma mesa de banquete para minha presença. Entendeu? Mínima coisa. Já contei para vocês até das caixinhas da, como é que chama? A caixinha da pasta da escova de dente. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele nos dá aquilo que nós não esperamos. Aquele que confia no Senhor pode ter certeza. Ele come do bom e do melhor que Deus manda para ele. Mas não precisa pedir para ninguém, não. Isso aí é gente que não tem fé. Isso é gente que fala da palavra da boca para fora, mas não tem experiência com Deus. Não. Diz que tem, mas não tem. Não tem. Infelizmente, eu tô sendo sincera naquilo que eu tô falando. Sendo muito sincera no que eu tô falando. Mas vamos lá. Gênesis 27 diz assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Ele disse: Eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Então toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e me traga, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Isaac achava que ia morrer, né, naquela época ali. E Rebeca estava de ouvido, porque Rebeca era atenta. Rebeca era uma mulher de uma atenção tremenda, uma mulher usada por Deus, ligada em tudo. Como dizia minha mãe, ela tinha o piscinê ligado. Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca com Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte.
Agora, pois, filho meu, olha o que ela instrui Jacó. Ouve minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca: Eis que Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu um homem liso. Ele não tinha pelos, Jacó não tinha pelos. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Irmãos, presta atenção. Quem armou tudo foi Rebeca, não foi Jacó. Jacó seguiu as orientações de Rebeca. Nós temos que estar bem atento nisso daí. Porque tem gente dizendo que Jacó era como é que fala? Usurpador, né? Não, ele obedeceu o que Rebeca queria. Ele vendeu a primogenitura para o irmão dele, fez uma documentação, como nós vimos no livro de Jazar, documentou, testemunhas viram, entenderam? Então ele estava legalmente certo naquilo que ele fez. E Rebeca, sabendo de tudo isso, ela estava ligada no que Isaac conversava com Esaú, para que a bênção da primogenitura não passasse a Esaú, mas sim a quem tinha comprado a primogenitura, que era Jacó. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Olha aqui, irmãos, decisão. Olha a decisão de Rebeca. Não interessa o que ela fosse passar, a decisão era essa. Olha aqui, ó. Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Vai e traz os cabritos. Boa noite, Daniela. Ela foi simplesmente decidida. Sim, o anjo já tinha falado, exatamente. Ela sabia de tudo isso, ela tinha guardado no coração dela. Tudo isso, então ela tinha certeza do que ela estava fazendo. Ela estava decidida a fazer com que Jacó prosperasse naquilo que já tinha sido determinado desde o ventre dela. Olha, irmãos, nós precisamos tomar decisão para a bênção muitas das vezes poder acontecer. Para a bênção poder acontecer, nós precisamos nós temos que ser decididos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ah, mas o fulano falou, mas o ciclano falou, mas o beltrano falou. Você não tem nada a ver com o beltrano, com o ciclano, com o fulano, com ninguém, meu irmão. Você tem que ver com a tua mente. Entendeu? Você tem que ver com a tua mente. Ah, mas se eu parar com isso, vai dar problema. Vai dar problema nada. Se decida, porque Deus vai te abençoar na tua decisão. Você tem que ser forte. Parar de mimimi. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Vai e traz o cabrito. E buscou-os e os trouxe a sua mãe. E fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as mãos de Jacó e a lisura do seu pescoço. Ele devia ser tão peludo, né? Quase como um animal. Porque ela pegar o pelo e colocar em Jacó, ela deve ter colado em Jacó aquilo, né? E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Por que Jacó obedeceu? Porque Jacó viu firmeza na voz da mãe dele. Jacó sentiu firmeza. É, exatamente, pastor, um bode peludo. É, exatamente. Olha isso, ele avançou. Porque ele sentiu firmeza na voz de Rebeca. Ele sentiu o poder de Deus na voz de Rebeca. E foi ele a seu pai e disse: meu pai? E ele disse-me: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito.
Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Mas irmã Ruth, ele não era Esaú, mas ele tinha comprado o direito de primogenitura de Esaú. E se Isaac soubesse disso, Isaac não abençoaria. E ele, por direito de compra, ele comprou. E Esaú não tinha nada com a primogenitura, ele não tinha interesse nenhum na primogenitura, ele era rebelde, ele era uma pessoa rebelada contra tudo e todos. Ele já pegou as filhas dos hetitas, contrariando ao que Abraão deixou falado, que não era para pegar mulheres daquela gente. Ele já começou a fazer tudo ao contrário. Então disse Isaac a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que te apalpe. Ele percebeu que tinha uma coisa errada ali, né? Se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, e o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Deus fez ele sentir as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Mas Ruth, ele não era. Como é que é isso? Ele comprou o direito de ser Esaú. O direito da primogenitura era de Esaú, mas Esaú vendeu. Então, nesse momento, ele era Esaú. Está no livro de Jazar, escrito. Então, nesse momento, ele era. Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, o abençoou e disse: eis que, boa noite, Josi, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Que o Senhor o abençoe. Assim, pois, te dê Deus do orvalho, dos céus e da gordura da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações. Olha que coisa mais linda. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem. Boa noite, Suzana. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, teu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também o guisado saboroso e trouxe ao seu pai, dizendo: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Agora ele era primogênito, né? Mas no dia que ele matou Nimrod e que ele queria o guisado de Jacó, ali ele não queria primogenitura. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi tudo antes que tu viesses, e já o abençoei, e ele será abençoado. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande amargura. Agora ele grita. Depois que a besteira que ele fez de ter vendido a primogenitura, depois do que ele fez, agora ele gritou. E disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou? Mentira do Satanás. Jacó não enganou ele. Jacó simplesmente
comprou a sua primogenitura. A minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais: não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Disse Esaú ao teu pai: tens uma só bênção, meu pai, para mim? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Como dizia minha mãe, agora Inês é morta, né? Depois que ele viu o que ele fez. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Quer dizer, vivendo nas montanhas. E pela tua espada viverás. E o teu irmão e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Libertares do quê, né? Da maldade, da rebelião. Irmãos, se a gente for fazer uma análise aqui profunda da vida desses dois, sabendo o que nós sabemos, se nós formos analisar a vida de Esaú, ele era um Nimrod da vida. Não tanto quanto, mas perverso. Ele era um Ismael da vida. Ele tinha um coração ruim. Um coração que não era do Senhor. E odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Então ele gravou isso. E Jacó sabia quem era Esaú. Jacó sabia a perversidade que ele era. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor. E disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, retira para Labão, para a casa de Labão, meu irmão, na terra de Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei-te azeite de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et, das filhas dos Etitas. Lembra Judite e a outra, que eu não lembro o nome dela? Judite e Bazemate. E como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? E o pior de tudo é que Esaú ainda casa com a filha de Ismael. Depois nós vamos ver aqui. Irmãos, se nós formos olhar a vida de Esaú, se nós formos olhar a vida desses dois meninos, tem muita lição para tirar daqui. É que nós não temos tempo, mas eu espero que você pense bem, entendeu? Pense bem em tudo que foi Esaú e você não tenha conselhos com Esaú. Que os seus conselhos sejam com Abraão, com Isaque e com Jacó. Cuidado para você não se aconselhar com Ismael, com Esaú. Toma cuidado. Não toma conselhos dessa gente. Essa gente gosta de levar os outros para o inferno. Cuidado. Vamos ler agora o capítulo 29 do livro dos justos. Ó, gente, esse é meu livro dos justos. Tem gente que está querendo comprar. Olha aí, é esse aqui, tá? Diz assim: Isaque, filho de Abraão, tornou-se velho e avançado em dias, e seus olhos se tornaram pesados com a idade, e eram fracos e não podia ver. Ele deve ter catarata, né?
E naquele tempo, Isaque chamou a Esaú, seu filho, dizendo: sai com as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, levanta-te, vai para o campo e traz uma caça. E faz um guisado de carne saboroso e dá-o a mim, para que eu coma, a fim de que eu te abençoe antes da minha morte, pois já se tornaram velhos e grisalhos meus cabelos. Como Deus se apresentava: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, exatamente. E Esaú assim fez. E ele pegou sua arma e saiu para o campo para apanhar a caça, como costume, para trazer ao seu pai, que tinha encomendado a ele. E Rebeca ouviu todas as palavras que Isaque falou a Esaú. E ela apressou-se, chamou seu filho Jacó e disse: assim o teu pai falou com teu irmão. E assim que eu o ouvi, pois agora tu te apressas e faz o que eu te disser. Atenção, decisão. Nós temos que ser Rebecas, decididas a obedecer a voz do Senhor, decididas a obedecer a voz que importa. Presta atenção, meu irmão. E Rebeca ouvia todas as palavras que Esaú disse a Jacó, né? Aliás, que Isaque falou a Esaú, e ela apressou-se e chamou a Jacó. Levanta-te e vai, eu te peço, para o rebanho, e traz-me 2 filhos das cabras, e eu vou fazer a carne saborosa para teu pai. Tu irás trazer a carne, e ele vai comer, antes de teu irmão ter vindo da caçada, a fim de que teu pai te abençoe. Jacó se apressou, e fez o que sua mãe lhe havia ordenado, e ele preparou a carne, e trouxe diante de seu pai, antes que Esaú regressasse. E disse Isaque a Jacó: quem és tu, meu filho? E ele disse: eu sou teu primogênito, Esaú, e fiz como me ordenaste agora. Pois levanta-te e come a minha caça, a fim de que a tua alma me abençoe, como falaste. Isaque levantou-se, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado, e abençoou Jacó. E logo que Isaque abençoara Jacó, ele se afastou. E eis que veio Esaú com a caça do campo, e ele também fez a carne saborosa e trouxe a seu pai, para comer da mesma e abençoá-lo. E disse Isaque a Esaú: quem foi aquele que tomou carne do veado e trouxe-me antes de ti, a quem eu abençoei? E Esaú entendeu que seu irmão Jacó havia feito isso. E a fúria de Esaú se acendeu contra seu irmão, visto que ele tinha agido assim para ele. E disse Esaú: não é ele justamente chamado Jacó? Pois ele suplantou-me 2 vezes. Ele levou o meu direito de primogenitura, e agora ele tomou a minha bênção. E Esaú chorou muito. E Isaque, quando ouviu a voz de seu filho Esaú chorando, disse-lhe: que posso eu fazer, meu filho? Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E Esaú odiou a seu irmão por causa da bênção que seu pai lhe tinha dado, e sua raiva era muito grande. E Jacó temeu muito a seu irmão Esaú, e ele se levantou e fugiu para a casa de Éber. É os interins que Gênesis não fala, esse aqui fala. Filho de Sem, e se escondeu lá por conta de seu irmão. E Jacó tinha 63 anos de idade quando ele saiu da terra de Canaã, de Hebrom. E Jacó ficou escondido na casa de Éber por 14 anos, devido ao seu irmão Esaú. E ele continuou a aprender os caminhos do Senhor e dos seus mandamentos. E quando viu Esaú que Jacó havia fugido dele, e que Jacó havia astutamente obtido a bênção, então Esaú se entristeceu muito, e ele também estava aborrecido com seu pai e com sua mãe. E ele também se levantou e levou sua esposa e foi embora de seu pai e a sua mãe para a terra de Seir, e ele morava lá. Esaú viu ali uma mulher de entre as filhas de Et, cujo nome era Bosmate, filha de Elon, o Hitita. E ele a tomou para sua mulher, além da sua primeira esposa. E Esaú chamou de Ada, dizendo: a bênção tinha naquele tempo passado por ele.
E Esaú habitou na terra de Seir 6 meses sem ver seu pai e sua mãe. E depois Esaú tomou suas mulheres e voltou para a terra de Canaã. Esaú colocou as 2 mulheres na casa de seu pai, em Hebrom. Que tortura, hein? E as esposas de Esaú provocaram a Isaque e Rebeca com suas obras, pois elas não andavam no caminho do Senhor, mas serviam deuses de madeira e pedra de seus pais, como seu pai havia ensinado a elas, e elas eram mais perversas do que os seus pais. E andaram de acordo com os maus desejos de seus corações, e elas sacrificaram e queimaram incenso a Baal. E Isaque e Rebeca se cansaram delas. E Rebeca disse: estou cansada da minha vida, por causa das filhas de Et. Olha o que elas faziam, elas queimavam incenso nas terras de Isaque. O que é bom, tais estas são das filhas da terra, o que de bom é que a vida terá para mim? Agora imagina, um homem que toma mulheres cananeias iria receber a bênção do povo de Deus? Não. Jacó era separado. Jacó era um rapaz que habitava nas tendas. Por quê? Porque ele gostava de ouvir a palavra do Senhor. Esaú não. Esaú era o homem da vida. Era um prostituto, vamos colocar assim. Um prostituto espiritual, um prostituto carnal. Esse era Esaú. Ele era um Nimrod da vida. E naqueles dias Ada, mulher de Esaú, concebeu e lhe deu um filho e chamou o nome do seu filho, que nascera de Elifaz. E Esaú tinha 65 anos de idade quando ela lhe deu. E Ismael, filho de Abraão, morreu naqueles dias, no ano 60 da vida de Jacó. E todos os dias que Ismael viveu foram 137 anos e ele morreu. E Isaque ouviu que Ismael estava morto e chorou. E Isaque lamentou sobre ele por muitos dias. E ao fim de 14 anos que Jacó se tornara residente na casa de Éber, Jacó desejou ver seu pai e a mãe. E Jacó foi à casa de seu pai e a sua mãe em Hebrom. E Esaú tinha naqueles dias esquecido o que Jacó tinha feito, e ele por ter tomado a bênção dele naqueles dias. E quando viu Esaú que Jacó estava chegando ao seu pai e sua mãe, ele se lembrou do que Jacó tinha feito. E ele estava muito irritado e tentou matá-lo. Entendeu? Queimar incenso por queimar pode ser algo. Claro que é, Denilton. Claro que é. Incenso, meu irmão, é um portal do diabo. Incenso, se não for... porque nós, os gentios, não temos costume de queimar incenso para Deus, certo? Então, o incenso ele é queimado para entidades. Cuidado quem queima incenso, tá, gente? Cuidado. São portais abertos do mundo espiritual. Presta atenção, ó. E quando viu Esaú a Jacó, que estava chegando, ele ficou muito irritado e tentou matá-lo. E Isaque, filho de Abraão, era velho e avançado em dias, e Esaú disse: agora o tempo de meu pai está próximo, e ele vai morrer, e quando ele morrer eu mato Jacó. E isso foi dito a Rebeca, e ela se apressou e mandou chamar a Jacó, seu filho, e disse-lhe: foge para Harã. Exatamente, obrigado, pastor. Nossas orações são como incenso, exatamente isso. Irmã Ruth, então não é como está escrito que os dois, quando se encontraram, Jacó enviou... Não, aí é outro encontro. Nós não estamos lá ainda, Josi. Jacó ainda nem conhece Raquel e Lia, tá? Ele nem se casou ainda. Agora é que ele vai fugir para valer. Isso aqui foi um interim, tá? Calma lá. Estamos chegando lá. E quando viu Esaú que Jacó estava chegando, que eu já falei, né? Ele ficou bravo e queria matar. Aí Rebeca ficou sabendo disso. E ela se apressou e mandou chamar a Jacó e disse-lhe: foge para Harã, para a casa do meu irmão Labão. E permanece lá por algum tempo, até que a ira de teu irmão se afaste de ti e tu voltes.
E Isaque chamou a Jacó e disse-lhe: não tomes mulher das filhas de Canaã, pois assim que o nosso pai Abraão ordenou-nos, segundo a palavra do Senhor que ele lhe havia ordenado, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Se os teus filhos mantiverem a minha aliança que fiz contigo, então eu também realizarei a teus filhos o que eu tenho falado contigo, e não irei abandoná-los. Entendeu? Abandoná-los. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e faz tudo o que eu te ordeno. Não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Arã, para a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma para ti uma mulher de lá, das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Agora sim, viu, Josi? Ele vai para a casa de Labão, tá? Aquele lá é um inteirinho que na Bíblia não tem, tá? Portanto, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus e de todos os seus caminhos nos caminhos na terra a qual vais, e de te ajuntares com as pessoas da terra para seguir a vaidade e abandonares ao Senhor teu Deus. Mas, quando chegares à terra, serve ali o Senhor e não tornes para a direita e nem para a esquerda, de maneira que te ordenei e que tu aprendeste. E que o Todo-Poderoso te conceda graça aos olhos do povo da terra, para que tu possas ter lá uma esposa de acordo com a sua escolha, uma que seja boa e justa nos caminhos do Senhor. E que Deus possa dar a ti e à tua descendência a bênção de Abraão, meu pai, e fazer-te fecundo e te multiplique, e tu possas tornar-te uma multidão na terra, onde quer que vás. E que Deus possa te trazer a esta terra, a terra de teu pai, com crianças e com grandes riquezas, com alegria e com prazer. E Isaque abençoou a Jacó, e ele deu-lhe muitos presentes, juntamente com a prata e o ouro, e ele mandou embora. Escuta o que vai acontecer, escuta aqui, ó. E Jacó deu ouvidos a seu pai e a sua mãe. Ele beijou-os, levantou-se e foi para Padã Arã. E Jacó tinha 77 anos de idade quando ele saiu da terra de Canaã, de Berseba. E quando Jacó partiu para ir para Arã, Esaú chamou a seu filho Elifaz e secretamente disse: agora apressa-te, toma a tua espada na tua mão e segue Jacó. E passa diante dele na estrada, esconde-te e mata-o com a tua espada em uma das montanhas, e toma todos os seus pertences e volta. Olha que homem perverso era Esaú, instigando o próprio filho a matar o tio. Que situação! E Elifaz, filho de Esaú, era um homem ágil, especialista com o arco, como seu pai. Ele era um caçador notável no campo, um homem valente. Elifaz fez como seu pai lhe havia ordenado, e Elifaz tinha naquele tempo 13 anos. Elifaz levantou-se e foi, e tomou 10 irmãos de sua mãe com ele, e perseguiu Jacó. E seguiu de perto Jacó, e se escondeu na fronteira da terra de Canaã, em frente à cidade de Siquém. E Jacó notou Elifaz e seus homens perseguindo, e Jacó parou no lugar em que ele estava, a fim de saber o que era aquilo, pois ele não sabia de nada. E Elifaz desembainhou a espada, e ele e os seus homens avançaram para Jacó. E Jacó lhes disse: o que é que fazes com este aqui? E o que significa isso? De que me persegues com tua espada? E Elifaz chegou perto de Jacó e respondeu, dizendo: assim me mandou meu pai, e agora não vou me desviar das ordens que meu pai me deu. E quando Jacó viu que Esaú tinha falado com Elifaz de empregar a força, Jacó então aproximou-se e suplicou a Elifaz e seus homens, dizendo-lhe: eis que tudo que tenho e que meu pai e minha mãe me deram a mim, leva de mim, mas não me mates. Exatamente, pastor, agia como um adulto perverso, né? Como pai.
na instrução do pai. Mas não me mates, para que essa injustiça não seja contabilizada a ti. E o Senhor fez Jacó achar graça diante de Elifaz, filho de Esaú, e seus homens. E eles ouviram a voz de Jacó e não o entregaram à morte. Olha como que Deus prepara, né, até o tom da voz que o homem tem que falar com o outro. E Elifaz e seus homens tomaram todos os pertences de Jacó, juntamente com prata e ouro que tinha trazido com ele de Berseba. Eles o deixaram sem nada. E Elifaz e seus homens se afastaram dele e voltaram a Esaú, a Berseba. E disseram-lhe tudo o que tinha acontecido a eles e com Jacó. E deram-lhe tudo o que tomaram de Jacó. E Esaú ficou indignado com Elifaz, seu filho, e com seus homens que estavam com ele, porque eles não tinham posto Jacó à morte. Eles não sabem quem que é mais perverso, se é o pai ou se é o filho, né? E respondendo, disse a Esaú: por que Jacó suplicou-nos nessa matéria para não matá-lo? E tivemos piedade por ele. Mas levamos todos os pertences dele e trouxemos a ti. E Esaú tomou toda a prata e ouro que Elifaz tinha tirado de Jacó, e ele colocou-os em sua casa. Naquele tempo viu Esaú que Isaque abençoara Jacó, e lhe havia ordenado, dizendo: tu não deverás ter uma esposa diante as mulheres de Canaã, e que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque e de Rebeca. Esaú era tão perverso que ele sabia, e ele usava das mulheres para consumir a vida do pai e da mãe. Então ele foi para a casa de Ismael, Esaú. Olha o que ele fez. Seu tio Ismael, irmão de Isaque. Além de suas esposas mais velhas, ele tomou a Maquilate, a filha de Ismael, irmã de Nabaiote, para ser sua mulher. Irmãos, o que é um homem ímpio? Vocês acham que Deus ia deixar a primogenitura mesmo na mão de um homem desse? Um homem que não amava a Deus? Um homem que ele amava as coisas dessa vida? Um homem que pegou mulheres cananitas para serem sua esposa, sabendo que Abraão recomendou que nenhum deles se casassem com nenhuma filha da terra, mas fossem buscar filha na sua origem. Ele fazia tudo ao contrário. Entendeu? Ele faz tudo ao contrário. E ainda ensina os seus filhos a matar. Você acha que Deus ia dar primogenitura para esse homem? Olha bem, ao nascer, eles brigavam dentro deles. Ele também servia aos deuses, exatamente. Se casou com elas, com certeza, consentia, estava servindo. Irmãos, presta atenção aqui numa coisa. Vamos analisar aqui. Eles brigavam no ventre. Saiu um agarrado no pé do outro. Por quê? Jacó pegava no pé de Esaú para ele não sair primeiro, para que ele saísse. Mas sai Esaú. Eles passam a vida, um caçando no mato, e o outro servindo a Deus, ouvindo os conselhos do pai e da mãe, tendo uma vida para o Senhor, uma vida decente, uma vida honesta, ouvindo os mandamentos que Deus deu para Abraão, para Isaque e para Rebeca, sua mãe. Ouvindo o que Deus tinha feito na vida de Abraão, ouvindo o que Deus tinha prometido. Ouviu quantas vezes ele ouviu? Duas nações, exatamente. Quantas vezes ele ouviu a história de Isaque contando que ele foi levado para ser sacrificado e o anjo apareceu e não deixou. Quantas vezes Jacó tinha isso na mente dele? Então Jacó, ele vivia por Deus, ele vivia para Deus. Ele era o homem escolhido para ser a herança de Deus sobre a terra. Quando ele vê a oportunidade
de comprar a primogenitura, ele deve ter pensado mil coisas. Eu quero essa primogenitura, eu quero ser de Deus, eu quero ser a nação eleita. Quando ele vê a oportunidade que Esaú chega morto de fome, cansado, ele fala, eu te dou o prato, mas me vende a tua primogenitura. E o que ele diz? Que me importa essa primogenitura? Fica com ela. Eu tô morrendo de fome. O que vai me valer a primogenitura? Ele comparou a primogenitura com um prato de lentilha. E Jacó documentou, como está escrito no livro de Jazar, de Justos, né? Jacó documentou tudo. 4 testemunhas tinham. Quando Rebeca vê tudo aquilo, porque Rebeca estava ao par de tudo, ela toma a decisão dela ensinar o seu filho como conduzir a situação. Ela falou, se Jacó comprou, ele é Esaú. Eles trocaram de lugar. Então ela prepara, porque Isaac, ele amava Esaú. Isaac não tinha a visão que Rebeca tinha. E agora ela introduz Jacó na presença de Isaac. Olha como que Deus trabalhou com ela para ela poder fazer com que ele percebesse que as mãos eram de Esaú. A visão que essa mulher teve para fazer tudo isso. E ela fala, Jacó estava com medo. Ele pode me amaldiçoar. Não, que a maldição caia sobre mim, vai. Porque ela sabia o que ela estava fazendo. Ela estava guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí vocês já viram tudo o que acontece. Esaú se afunda mais, as filhas, agora ele traz mais mulheres perversas para atormentar a vida dos seus pais. Meu irmão, a primeira coisa que um servo de Deus tem é honrar seu pai e sua mãe. A primeira coisa que mostra um servo de Deus é quando ele honra pai e mãe. Essa é a primeira coisa que você precisa ver. Ele honra Deus, mas ele honra o seu pai e a sua mãe. Meu irmão, presta atenção. Pela árvore se conhece os frutos. Tem muita gente aí que parece que é uma pera, mas na verdade não é, viu? Na verdade é uma fruta espinhuda, que eu não sei nem dizer o nome. Você está achando que é uma coisa, mas é outro. Exatamente, a bênção de um pai atrai bênçãos, exatamente. Exatamente. A bênção de um pai atrai bênçãos. Honra teu pai e tua mãe. É o único mandamento com promessa, para que tenhas longos dias sobre a terra. Esses longos dias, meu irmão, às vezes não é tão extenso, mas é dias de qualidade, dias abençoados. Sabe por que Deus me conservou? Porque eu sempre honrei minha mãe e meu pai. Sabe por que Deus tem me ajudado? Porque esse era um mandamento que eu, toda vez que minha mãe sempre viveu comigo, e não era brincadeira minha mãe viver comigo. Minha mãe era uma mulher tinha um temperamento forte, e o meu ex também tinha um temperamento forte. Então minha vida era uma guerra, era segurando 2 colunas, mas na minha mente vinha, não desampara a tua mãe, fica firme com a tua mãe, honra teu pai e a tua mãe. Isso era constante na minha cabeça. E eu aguentei muita coisa eu aguentei, porque eu sabia que eu tinha que honrar. E hoje eu louvo a Deus porque eu ouvi a voz do Senhor, e hoje eu estou aqui guardada pelo Deus Criador dos céus e da terra, porque um dia eu ouvi a voz do Senhor na palavra dele, que diz, honra e teu pai e a tua mãe. Muita verdade sobre a pera, finge sendo uma coisa, sendo que na verdade é outra. Irmãos, eu conheço muita coisa, sabe? Se eu for falar aqui, ixi, eu conheço muita gente que prega, mas você vai olhar a vida, você vai olhar as fotos,
não condiz com a que a boca fala. Cuidado, meu irmão, cuidado. Fica alerta. Aprenda com Abraão, Isaque e Jacó. Aprenda a ter uma vida na presença do Pai. Aprenda a ter uma vida. Quando você tiver dúvidas, consulte a vida deles. O que Deus falou para eles. E você vai ser bem sucedido. Entendeu? Nós precisamos de vez em quando consultar o que Deus fez na vida de Abraão, o que Deus fez na vida de Isaque, o que Deus fez na vida de Rebeca, o que Deus fez na vida de Jacó. Nós precisamos. A gente erra muito por não consultar a vida dessas 3 pessoas. O que Deus orientou elas a fazer. Não peca, meu irmão. Não erra, não. Não erre, não. Permanece firme na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Pai, porque Tu és soberano. Tu és um Deus de amor e de justiça. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que protege o Teu povo. É um Deus que ensina-nos, Pai, a tomar decisões. Tu és um Deus, Pai, que nos ensina a viver uma vida plena diante da Tua presença. Tu és um Deus que nos ensina, Pai, a estar diante de Ti. Tu és um Deus que nos dá força, coragem e fé para avançarmos nas decisões que nós temos que tomar. Ajuda, Senhor, os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs a estarem firmes, tomando a decisão necessária de que precisa para poder ter uma vida plena na Tua presença. Para que elas tomem e eles tomem decisões necessárias para os últimos dias desse mundo. Dá força, Senhor, para nós não corrompermos as nossas vidas com o que está vindo aí. Dá forças, Pai, para que nós estejamos diante de Ti, diante da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Nos dá uma noite de sono tranquila, uma noite de sono em paz diante da Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo. Te honramos. E Te pedimos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tira o Teu povo daqui, Senhor. Tira o Teu povo daqui. Te louvamos, Senhor, no nome honrado de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor. Aprendam a ser decididos pelas coisas do Pai. Aprendam a não ter medo de avançar na fé. Aprendam a não ter medo de obedecer a palavra do Senhor. Saiba de uma coisa, você não vai dar conta de ninguém e ninguém vai dar conta de você. Você é um ser único para o Senhor. Ele está esperando você ter coragem. Você precisa ter coragem de tomar sua decisão. Mas eu vou passar apertado, eu vou passar isso. Não tem problema. O Senhor é contigo no aperto. Não tem problema. O Senhor é contigo na situação difícil. Mas para de camuflar a tua situação. Para de pegar muleta para você andar. Decida-se. Em nome de Jesus, toma a decisão que você precisa tomar. Toma a decisão de obedecer a palavra do Pai que você precisa tomar. Não tenha medo de se decidir. Ah, mas e se me abandonarem? Não tem problema, Jesus não te abandonou. Eu fui abandonada, mas Jesus não me abandonou. Quer mais do que isso? Então olha bem para a tua vida. Saiba que o teu futuro próximo depende da tua decisão. Fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe a todos, no nome honrado de Cristo Jesus, aquele que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém.